Dando sequência ao nosso bate-papo com os palestrantes do segundo Fórum da Liga Cristo Rei, estamos agora, nesse momento, com o professor Rodrigo Miller do Vale, um grande historiador católico e formado e especialista em relações internacionais. Rodrigo, o que te levou a estudar a história do catolicismo? Bom, a história do catolicismo, ela me deu a oportunidade de me converter. O que me levou, na verdade, a estudar a história da igreja foi a capacidade que a gente tem de entendendo os processos, de entendendo como funciona o mundo, as relações internacionais, o que motivava essas nações a agir, a ter os tratados, a não buscar interesses comerciais ou buscar interesses comerciais e qual que era a moralidade dessas nações. Por isso que eu fui estudando a história e aí eu encontrei que o motivador de um certo período da história era a Santa Madre Igreja. E isso fez todo sentido dentro do contexto de todas as revoluções que a gente vem passando para chegar a este marxismo, escola de Frankfurt, que a gente presencia no século XXI. Rodrigo, a história da igreja ela teve sempre altos e baixos, né, durante os momentos, né? Como é que você vê o tempo atual, o período atual, que a gente tem passado uma crise meio complicada? Como é que você vê essa questão? Eu acho que nós estamos passando por uma grave crise dentro da igreja, uma crise de forma intelectual, uma crise espiritual, tanto é que o tema da Liga Cristo Rei agora basicamente é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que precisa ser resgatado, nós precisamos entronizar o Sagrado Coração de Jesus nas casas, nos lugares, nós precisamos ter uma vida interior maior. E hoje a gente percebe que os católicos, eles não estão nem um pouco combatentes, eles não defendem a fé. A gente tem um zelo muito grande pelo ecumenismo, pela tolerância religiosa, por todos os aspectos que impedem o catolicismo de ser verdadeiramente o que ele é: militante, único porque é verdadeiro e solidificado nas suas bases mais profundas. Então, se você perde a vida intelectual, se você perde a vida de oração, se você tem uma deturpação da liturgia e um papado que não se impõe para ser dogmático, para ser firme, isso gera grandes problemas. Então nós estamos passando por este momento que, na minha opinião, é um dos mais graves na história do catolicismo. Você como um conhecedor da história da igreja, deve saber muito bem que durante a história a devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi muito importante contra muitas revoluções. Nesse momento, tu acha que essa é a devoção mais importante a ser resgatada para que possamos, de certa forma, reter uma maior perda do cristianismo ou até mesmo ou buscar uma restauração? Eu acho que essa devoção ela é fundamental para que nós, como católicos, possamos utilizar das armas espirituais que temos para fazer o combate espiritual. E além do Sagrado Coração de Jesus, atendendo Nossa Senhora de Fátima, rezando o Rosário. Na minha opinião, as duas armas fundamentais que todos os católicos devem ter no momento de crise é a oração do Santo Terço e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, para que a gente tenha um zelo profundo pelo coração que tanto amou os homens, por ter ódio em colocar espinhos nesse coração que tanto se entregou por nós, e o rosário como arma fundamental para amar Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, que vai como medianeira levar todas as nossas súplicas ao seu Filho, e a partir disso o crucificado ele é realmente resgatado como o fundamento de toda a nossa história e de toda a nossa sociedade. Atualmente estamos passando por uma grande imanência da fé, né? A fé católica está bastante morna, não há uma militância forte. Aliás, está se iniciando uma militância agora. E eu gostaria de saber como que tu vê esse crescente movimento, por enquanto muito pequeno, né? Mas dando um ar de
grande esperança no futuro por parte dos leigos que têm buscado restaurar o reinado social de Nosso Senhor na sociedade? Bom, se Nosso Senhor Jesus Cristo ele teve 12 apóstolos e com 12 apóstolos eles converteram o mundo praticamente, por mais que seja uma iniciativa incipiente, ela é fundamental e ela deve ocorrer de todas as maneiras, seja no campo político, seja no campo intelectual, seja próximo a uma vida de oração. E eu vejo a Liga Cristo Rei como uma das melhores tentativas de recristianizar o Brasil, desde pelo menos Dom Vital. Então, quando se teve a questão religiosa no final do século XIX, no final do Império Brasileiro, a gente percebe que houve um rompimento de toda a metafísica histórica do Brasil. E a partir deste momento, todas as ações do país foram para trazer o paraíso na Terra. Como nós sabemos que não é possível fazer isso, mas é necessário que nosso Senhor Jesus Cristo seja entronizado nas nações, algumas tentativas foram feitas. E essa, na minha opinião, é a tentativa mais coordenada, é a tentativa que, por meio das redes sociais e por meio das comunicações rápidas, tem a chance de fazer com que os católicos tenham acesso à informação, possam combater o bom combate, possam estar juntos como este fórum e fazer todo o processo de articulação para que o Brasil seja recristianizado. Não sei se tu conhece um pouco da história da recristianização da Polônia. Se tu tem alguma coisa nesse sentido, poderia nos Claro. brindar aqui com esse conhecimento? Bom, a Polônia ela sofreu nos últimos 70 anos com dois movimentos nefastos. O primeiro deles, o nazismo, que invade a Polônia no 1º de setembro de 1939 com as forças da Alemanha nazista. E no final da Segunda Guerra Mundial, com a divisão da Europa em dois por conta da Guerra Fria, a Polônia ela se torna um país fechado comunista. Então, esses dois regimes totalitários, eles trouxeram muitas marcas para os poloneses e principalmente um espírito de vitalidade, um espírito de resistência católica que não é visto em diversas nações. A partir do momento em que a cortina de ferro desaba em 1991, com a queda da União Soviética e um pouco antes com a queda do Muro de Berlim, você percebe um revigoramento do catolicismo e a partir do partido Justiça e Liberdade, que atualmente governa o país, você vê uma atuação do governo e das instituições para fazer uma frente tanto ao comunismo quanto ao nazismo, porque as duas ideologias elas são condenadas. Então, se você tem partidos que professam uma ou outra ideologia, eles estão na ilegalidade, portanto não podem fazer parte da vida pública, e com isso eles sedimentaram um caminho sólido para defender as instituições católicas e principalmente para defender a vida. A Polônia hoje engloba um dos movimentos mais fortes na defesa da vida contra a ideologia do aborto. Essa cosmovisão que a Polônia tem atualmente em sua cultura, tu acha que é possível recriar ela no Brasil? Não somente eu acho possível, como plausível. E isso requer que nós tenhamos uma volta para a hispanidade, para o tradicionalismo ibérico. E esse tradicionalismo ibérico, profundamente arraigado pelos jesuítas, passando a vida dos jesuítas que vieram para o Brasil, de como que eles converteram os indígenas, o que foi feito dentro do nosso país por meio deles, principalmente na educação. Se nós conseguimos fazer com que a santa doutrina da igreja passe a ter um respiro na educação dos jovens, eu acho muito possível, porque o Brasil ele ainda tem marcas fundamentais, principalmente no Nordeste, de espírito católico. Aquelas pessoas mais devotas, porém bem simples, que rezam, que acompanham as procissões, que têm uma devoção pela Virgem Santíssima. Isso tudo contribui para que o Brasil seja um dos principais bastiões da defesa da Santa Madre Igreja em todo o orbe. Isso é fundamental. Muito bem. Agradecemos a grande palestra que o Rodrigo nos deu no segundo Fórum da Liga Cristo Rei.
Esperamos contá-lo em outros eventos. Ele que é professor também e membro do Instituto Santo Atanásio. Muito obrigado, Rodrigo. Viva Cristo Rei! Viva!